Tá aí. Quem não é do clube aqui? Quem está vindo pela primeira vez? É? Eu. Oba! Então sejam Seja bem-vindos. olá, boa tarde. Muito, muito bem-vindo. Oi, Mary. Mary Claire, Boa Biju. tarde, tudo bem? Tudo bom, querida? Um beijo, Ei, beijo, Tudo beijo para Claire. você. ótimo. A Renatinha também está aqui. Maria do Carmo, olha, Ceará, Minas Gerais, Fortaleza, São Paulo. Olha aí que máxima. Paulinho, você tá no Brasil, Paulo? Ainda. Ainda. Tô doida para Tô voltar, não, né? perfil. Com esse teu ainda, eu senti ponte aérea aí. Já Quero deve estar com voltar para saudade do Sete Canadá, Gelato. né, É, Paulinho? uma pontão, né? Um ponte aérea gigante. Gente, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Nossa primeira quarta-feira. Para quem está vindo a primeira vez, gente, olha que bacana o nosso clube. Uma vez por mês, desde estava dizendo para a Rita, desde que nós fundamos o Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, nós fundamos ele aqui em Lisboa. Ele veio de um grupo que eu criei aqui durante o meu doutorado, se chamava era Grupo Mulheres de Negócios de Portugal. E aí veio a pandemia, bagunçou a vida de todo mundo, inclusive a do clube, e nós resolvemos deixar, não podíamos fazer menos de ser presencial para irmos para o online, e daí nasceu esse clube que hoje está presente em 20 países. E eu sou a mulher mais orgulhosa do mundo, porque orgulhosa e feliz, porque a gente consegue trabalhar a internacionalização usando a nossa língua portuguesa. Então, hoje nós estamos em 20 países conectando mulheres que... Débora, querida, Débora, eu vou te ver lá no Porto, né? Ah, e vamos passear de barco, minha amiga. Tomando champanhe, andando de barco. Olha que coisa feia. Depois do nosso evento. Ah, ótimo. Então, nós fizemos todo esse trabalho e hoje nós estamos, então, fazendo essas conexões de mulheres 40 a mais, em sua maioria absoluta. Claro que nós temos algumas jovens, assim como a Thaís, que ainda não é, como a Vera, que acabou, né, Verinha? Estamos conectando mulheres fantásticas dentro do universo de negócios, né? Aqui no clube a gente não fala de outra coisa que não negócio, mas a gente faz isso alegre, feliz, contente, porque a gente não tem que ter raiva de dinheiro, muito ao contrário. A gente não deve ter nenhum problema em ganhar dinheiro, porque nós sabemos o porquê de todo esse nosso investimento para termos aquilo que a gente merece, não é? E que paga os preços para tê-lo. Então, sejam mesmo muito bem-vindas nesse nosso encontro mensal do clube. E como é que funciona aqui? Nós temos uma conversa sempre com uma pessoa que tem muito para agregar para nós, uma embaixadora nossa recebe. Nós temos dentro do clube comitês, e um desses comitês é o comitê do clube, da reunião do clube, não é? E esse comitê é absolutamente livre para apresentar temas, para convidar pessoas, para fazer toda essa dinâmica. Então, nós temos, num primeiro momento, essa troca de conhecimento, que para nós é muito importante, gente. Se a primeira liberdade da mulher é a financeira, somente o conhecimento consegue nos libertar. Então, a gente investe muito também em conhecimento, conhecimento de qualidade, sempre procuramos trazer aqui coisas bacanas para trocar com quem nos dá o prazer de estar em nossa casa. Eu adoro receber todas em nossa casa para trocar conhecimento e fazermos network. E o network acontece mais ou menos após 45 minutos. Por quê? Porque essa é uma conversa muito, muito qualificada, e que vocês têm total liberdade, e eu incentivo absolutamente para fazer perguntas às nossas convidadas, tanto a nossa embaixadora que vai receber, quanto no nosso caso aqui a nossa querida Rita, a nossa convidada é uma brasileira que mora em Londres, e vocês vão adorar porque ela vai falar de uma coisa muito bacana. Vocês podem levantar depois que ela terminar, levanta, ou mesmo quando ela estiver falando que tem alguma coisa, levanta e interage.
A gente incentiva isso, a gente acha bacana esta conversa, porque quando a gente reúne mulheres com uma determinada qualidade intelectual e de tempo e de experiência, todas nós aprendemos, porque todas nós temos muito a acrescentar umas às outras. Não tem ninguém aqui que saiba mais. Nós sabemos tudo dentro daquilo que nós nos propomos. Então, é isso que acontece. Depois a gente entra no nosso network. Então, o nosso tempo de espera, que são 7 minutos, está findando. E eu dou as boas-vindas, recebendo a nossa querida Juliana Lima. Juliana é a nossa líder do clube em Miami. Ela tem lá, está montando o nosso núcleo lá. É uma das nossas embaixadoras mais queridas, né? Porque além de saber muito dentro do que ela faz, que ela vai falar também, ela é um ser humano de luz. Ela exala luz por onde ela passa. Então, Ju, eu tenho um prazer muito grande de ter você pertinho. Ai, Eu te querida, dou as muito boas-vindas obrigada. e passo a palavra para você conseguir. Gente, obrigada mais uma vez e sejam realmente muito bem-vindas. Palavras lindas, Rijarda, muito obrigada. Fico muito, né, até emocionada. Adoro estar aqui. Você sabe que eu sou suspeita de falar do clube. É um prazer enorme fazer parte dessa comissão global, que eu acho que assim são mulheres com ideias. Eu acho que a gente tenta aí buscar com muito cuidado assim temas interessantes para trazer para vocês. E, enfim, e o clube está aí crescendo, se expandindo, já está em mais de 20 países. E a gente tem o quê? 400 embaixadoras já, Rijarda? Ai, uma média de 400 mulheres. Então, eu acho que essa união, essa força nossa, eu acho que só tem a agregar uma para as outras. E hoje eu estou aqui. Primeiro eu quero dar, né, sejam todas bem-vindas. Um prazer tê-las aqui, as convidadas e as embaixadoras. E eu quero agradecer muito a presença de todas e a Rita, da Andrea, que é a nossa convidada de hoje, uma pessoa que eu particularmente sou fã, que eu já conheci a Rita em um outro momento, já fiz uma entrevista com ela, que eu tive a oportunidade de conhecê-la mais pessoalmente, mas profissionalmente eu já conheço a Rita há bastante tempo. A Rita tem algum tempo nessa estrada, né, Rita? Seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui. E a gente vai falar um pouco da Rita. Eu vou fazer uma introdução, querida, aí eu já começo a fazer as perguntas. E como a Rijarda falou, fiquem super à vontade para me interromper, fazer perguntas, levantem as mãos ou coloquem no chat, que a gente vai deixar isso de uma maneira bem descontraída, tá bom? Então, falando um pouco da Rita, a Rita é fundadora da Mundo Livre Digital. Ela é uma executiva com mais de 30 anos de experiência no setor de tecnologia, por isso que eu conheço a Rita, que a gente trabalhou no mesmo setor, e, e a Rita tem muita experiência, ela foi diretora sênior da Genesis, country manager da HP, da F5, de grandes empresas no setor de tecnologia, e trabalhou também um tempo na Nortel, né, Rita? Muito tempo atrás, que eu me lembro dessa época, que na empresa que eu trabalhava, o nome da Rita era muito falado. Então, eu já lembro da Rita dessa época. E há 6 anos, a Rita começou a empreender. Ela já tinha empreendido antes, não é, Rita? Depois você conta um pouquinho pra gente. Mas a Rita, com essa empresa, a Mundo Livre Digital, ela começou há 6 anos, fundou a empresa no Brasil e já está expandindo para outras partes do mundo. Agora ela já está na Inglaterra, está vivendo em Londres e já está aí bombando com essa empresa maravilhosa. Então, Rita, muito seja bem-vinda, um prazer ter você aqui. Obrigada, Juliana. Eu agradeço. Obrigada, Rijada, e prazer conhecer todas. É super legal. Eu estava falando para elas agora há pouco. Nós somos tão poucas no mundo, né? Assim, nesse mercado, pelo menos no mercado que eu e a Juliana trabalhamos, a gente é quase raridade, né? Que é tecnologia, né? Mas eu acho que a gente tem mais é que se dar as mãos mesmo, se ajudar
E eu sempre falo aqui na empresa também, ninguém sabe tudo, né? Quem acha que sabe tudo é porque não sabe nada, né? Então, sabe, eu acho que quando a gente não sabe, a gente pergunta, compartilha e eu estou aqui à disposição de vocês. Ai, obrigada. Querida, então, começando falando do nosso tema, o nosso tema de hoje é liderar em contextos multiculturais, que tem tudo a ver com a trajetória da Rita. Então, ela vai falar sobre os obstáculos e as possibilidades. Então, para a gente começar esse bate-papo, que motivo aqui, o que te motivou, na verdade, a empreender após uma carreira de tanto destaque no mundo corporativo, Rita? Olha, como você falou antes, eu já tinha empreendido antes, né? Eu sempre tive essa coisa de, quando a gente é mais nova, a gente ainda fica pensando que vai se aposentar, né? Então eu pensava, quando eu sair do mercado corporativo, eu vou fazer o quê da vida, né? Então eu já comecei em paralelo. Mas eu tinha sempre uma dificuldade na parte gerencial, aquela coisa de gerenciar, aquela parte financeira. Eu detesto trabalhar com, apesar de ser engenheiro, eu detesto trabalhar com número. Aquela coisa me dá assim um pavor, né? E eu achava que eu nunca ia. Eu tive 4 empresas antes da Mundo Livre e sempre trabalhando no mercado em paralelo. E agora, no final, quando eu saí da última empresa, eu fiquei pensando, eu volto para o mercado corporativo, empreendo de novo. E eu já estava tão cansada do mercado corporativo, porque é muito difícil essa questão da. Eu sou neurodivergente, né? Eu tenho TDAH. Então, já começa que é uma coisa que pouca gente sabe o que é, né? Então, você já é taxada de diferente, para não falar outra coisa, né? Desde a infância, né? Então, eu sempre tinha muita resistência, né, com as minhas ideias, enfim. Mas aí, eu falei para a Juliana na outra entrevista, graças a Deus eu estava tomando ansiolítico, eu consegui controlar minha ansiedade, né? E eu falei, quer saber? Eu vou empreender de novo, porque sabe, chega, né, de ficar naquela coisa do mundo corporativo, aquela liturgia do mundo corporativo. Mesmo na área de tecnologia, que foi a que eu sempre trabalhei, ela não é muito receptiva, né? É bem complexa. E aí eu falei, chega. Só que eu comecei a trabalhar, eu montei a empresa em agosto de 2019. E em março foi a pandemia, né? Eu não imaginava, né? Então, já foi o primeiro salto, né? Ah, então tá ótimo. E assim, complementando o que você falou, mulher na nossa área ainda é muito mais difícil, né, Rita? A gente precisou aí bater muito para a gente conseguir, para você chegar onde você chegou, eu imagino todo É, esse processo, a gente já falou sobre isso, então, assim, é por isso que eu te admiro muito, porque para você estar à frente de uma empresa como uma country manager, não é fácil. Para o cargo de gerência que eu sempre tive, eu era uma das únicas mulheres. Sempre é, foi muito desafiador. Foi uma das coisas que eu até quis empreender por isso. Meu business tem tudo a ver com isso, porque eu é. falava, gente, eu quero treinar essas mulheres a se tornarem líderes, porque todas são muito capazes. É, Então, isso que me impulsionou muito. Então, é verdade. sensacional. E qual foi o momento que você decidiu? Quer dizer, você já falou mais ou menos, né? Tem mais ou menos uns 6 anos que você abriu É, a. eu, E eu tava, eu Inglaterra, depois tava. você comenta também, por que Inglaterra? Tá bom. O que que aconteceu, né? Enquanto eu estava na última empresa que eu trabalhei, que era a Gênesis, né, uma empresa de software, eu tinha sido convidada para participar de um processo de seleção na Amazon, né? E não sei se alguém aqui já participou, mas é tipo o FUVEST, né? Porque você tem que fazer tanta prova, você tem que estudar tanto, você tem tanta coisa para ler e depois já participou, né, Luciana? Tô vendo a Luciana fazendo assim. Então, eu estava lá, eu tinha sido demitida, eu falei, bom, agora eu vou ficar estudando, né? Porque já que tem o processo, e eu comecei a estudar aquilo. E o portfólio da Amazon na área de tecnologia é uma coisa assim espantosa, né? Tem muita coisa legal. Só que eu olhava aquilo e falava, mas quem vai conseguir comprar isso? Não dá nem para entender o que está escrito aqui, né? As empresas, assim, as empresas grandes que têm área de tecnologia já têm dificuldade. Eu falei, uma empresa média, não tem ninguém que vai ler isso aqui. Porque imagina, não é fazendo propaganda, mas o mecanismo de inventário da Amazon, né? O que eles usam para colocar o inventário, eles colocam à venda. Né? Então, imagina o benefício que uma empresa média, pequena, teria usando aquilo, né? Mas não dá para entender. Se você entrar lá no site, você nem acha.
E aí eu não passei na vaga, eu era muito sênior para a posição, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, puxa, por que que eu não faço, não tento montar pacotes, né, de solução tecnológica para empresas médias que resolvam um problema? Não que eu falo da tecnologia XPTO, que é verde, vermelho, amarela, porque ninguém quer saber se vai resolver, né? E foi aí que eu decidi, assim, com essa coisa de, vou trabalhar com pequena e média, né? Porque minha vida inteira tinha sido trabalhar com empresa grande, e eu não sei qual que é o mercado que vocês estão, mas empresa grande cansa, né? Porque você fica lá 3 anos negociando um contrato que dura 20, mas são 3 anos sofridos, né? Então eu falei, puxa, para abrir uma empresa e ficar dependendo de empresa grande, também, né? Uma empresa pequena dependendo de uma grande, também não é uma coisa muito equilibrada, né? Então, eu decidi assim. A questão da Inglaterra, aconteceu o seguinte, logo no começo lá da pandemia, precisava contratar muita gente, né? Eu trabalhava com fornecedores de mão de obra, né? Mas tem uma hora que você precisa ter o seu time e tal. E super difícil, né? Uma coisa rara, né? A área de desenvolvimento de software era muito disputada. E eu tinha um primo que já estava na Inglaterra e ele tinha vindo para a Inglaterra, né, com o suporte do Departamento de Business and Trade da Inglaterra, que não sei se alguém conhece, é o equivalente ao Ministério da Indústria e Comércio do Brasil. É uma área, assim, muito organizada, muito solista. Eles te ajudam muito, assim, eles não te dão dinheiro, mas o que eles te dão vale muito mais que o dinheiro, porque é como se você contratasse uma McKinsey para fazer o planejamento estratégico da sua internacionalização, né? Lógico, você tem que perguntar as coisas, né? Você tem que saber o que perguntar e eles te dão, né? Eles te entregam, eles têm uma área só. Não é à toa que eles eram piratas, né? Se a gente olhar eles são muito interessados em sair, né? E como os portugueses também fizeram isso, né? Então, eles são muito interessados em expansão. E aí eu comecei a conversar com eles, me apliquei lá para um processo, não é um processo formal, é um processo informal, mas você preenche, documentos, explica o que você quer fazer, as áreas que você quer desenvolver, e se essa área está em linha com o que é o plano de desenvolvimento do Reino Unido, eles te ajudam. E aí foi assim que eu comecei. Acabou Sensacional. indo para a Inglaterra. Eu, com a ideia de achar mais mão de obra, também não achei, porque aqui também falta, mas foi assim que eu acabei vindo parar aqui. Ai, que sensacional. E você falou que a sua equipe está mais no Brasil, por enquanto, certo? Você ainda não está com funcionários. Na verdade, a gente está começando a contratar agora, né? A gente tem mais uma pessoa aqui, mas eu tenho gente no Canadá, tenho gente no Peru, tenho gente no Brasil. Ah, Assim, para a gente não importa onde a pessoa esteja, né? Importa que a sim. pessoa. A gente nem pede diploma, até para falar a verdade, a gente nem exige que a pessoa seja formada, porque é uma área tão difícil, né? E também tem tanta gente boa que não chegou na faculdade que a gente resolveu dar essa chance, né? Se a pessoa gosta de estudar, né? Eu brinco, né? A gente tem que gostar de estudar e tem que gostar de cometer erro novo, né? Que isso nem sempre a gente consegue, né? Porque é meio difícil, é mais difícil, mas se a pessoa não tem medo, né? A gente dá essa oportunidade de estudar, de aprender, enfim. Ai, que bacana. E vocês têm um treinamento, vocês têm Isso que é bacana, porque hoje em dia a gente sabe que, especialmente na área de tecnologia, é muito difícil você encontrar um funcionário ali pronto. Então, o ideal é você poder dar esse treinamento e deixar e preparar. E você dá oportunidade. É. Sensacional. E, Rita, que fatores. Vocês têm mais alguma pergunta? Por enquanto, a gente segue. Tá. Que fatores você considera assim, essenciais para se preparar para uma expansão internacional? Olha, uma Então, coisa que eu fiz muito, né, é estudar o mercado para onde eu estou indo, né? Então, por exemplo, eu estudei muito o Reino Unido e estudei a Comunidade Europeia também. Então, como um dos focos era esse de trabalhar a digitalização, né, com pequena e média empresa, né? Então, eu olhei por exemplo, a Comunidade Europeia tem vários programas lá, tem um programa chamado Compasso, que é para incentivar a digitalização de pequenas e médias empresas. O Reino Unido tem várias iniciativas, tem vários, como se fala, várias frentes de financiamento também. Então,
eu estudei muito para entender, né? Eu vou lá, vou vender, sei lá, vou vender Havaiana num lugar que ninguém anda de chinelo, não vai rolar, né? Então, eu fiz isso, o que faz sentido, né, para o negócio. No meu caso, como a gente é focada em tecnologia, né? Um dado curioso, não sei se vocês têm ideia, existe uma pesquisa mundial que fala do nível de digitalização de uma população, né? E a digitalização não é você saber fazer código, né? Não é a tecnologia em si, é você usar as ferramentas, né? O Brasil, na última versão que eu vi da pesquisa, está em 17º lugar. O Reino Unido estava em 47º, se eu não me engano. Você nunca imaginaria que o Brasil ia estar, né? Mas no ano anterior, na pesquisa anterior, estava em 67º, 64º, eu troco os números. Mas assim, o Reino Unido está avançando, né? Portugal e França estão bem mais na frente que o Reino Unido, né? E aí eu falei, bom, isso tem a ver com o que eu quero oferecer, né? Que é a tecnologia para o mercado pequeno e médio, né? No caso, a gente trabalha com plataforma de atendimento, né? Então, aquela plataforma tipo um contact center. Então, eu acho assim que é fundamental entender, né? Se o seu produto tem um fit, né? Porque senão você vai mais fazer turismo, aí é melhor só ir de férias, né? Porque perrengue daí, né? E você, claro, para atrair negócio, eu acho que o próprio país, você já tem um discurso pronto do que faz sentido para o país, claro que eles vão incentivar a sua entrada, porque você está Sim, agregando muito, você quer trazê-los de uma posição para outra, sim. né, para realmente melhorar essa digitalização. É, e falando sobre quais os aspectos do seu estilo de liderança você precisou ressignificar, se foi o caso, para atuar no ambiente global? Falando da parte de liderança, assim, você precisou ajustar, ressignificar? Você tem que ter a cabeça, é difícil, tem que ter a cabeça muito aberta, porque a gente tem algumas, é natural, né? A gente tem algumas coisas que a gente está mais acostumada, né? Então, e aí, por mais que você, né, vá estudar o mercado, tem coisa que você não acredita que é possível, né? Eu conto essa história, é engraçada. Eu cheguei aqui, eu precisei trocar de óculos. Aí fui numa ótica, né? E aí o cara falou: Ah, o óculos fica pronto na quinta-feira, era um sábado. Eu falei: Não é possível, né? Porque é multifocal, demorado, isso aqui não vai rolar, né? Mas eu falei: Vou ficar olhando o meu e-mail, né? SMS, porque a gente não está acostumado com SMS, mas aqui usa muito, né? A gente no Brasil não tava, né? E e-mail SMS, né? Olha, foram 3 meses até eu lembrar que eu tinha feito o óculos e ninguém tinha me ligado, né? Aí eu tava passando lá na frente da ótica e o cara, eu entrei lá e falei, meu óculos tá pronto? Ele, nossa, ficou pronto naquela semana, na quinta-feira, né? Eu falei, eu não sabia se eu tinha entendido errado por causa do sotaque, né? Nós ligamos para você uma vez e deixamos recado. Aí eu fiquei pensando, vocês ligaram uma vez, deixaram o recado? Eu não sei se meu telefone tem caixa postal, né? Então, esses hábitos, né, essas coisas, é, é muito engraçado. Você tem que dar risada, porque se você for se estressar, né, você trava. A questão de uma coisa que aí funciona tanto para o Brasil quanto para fora, né, é a questão de geração, né? Então, tem uma coisa assim que a gente tem que aprender a lidar, né? Como que a pessoa reage, as culturas, né? São diferentes, né? Eu tenho uma outra coisa que eu gosto de contar, que o menino não pode me ouvir contando, porque ele vai ficar bravo. Mas um dia o tech lead chegou para mim e falou assim: Ah, Rita, o Lucas não vem trabalhar hoje. Eu falei: por que ele? Ah, o passarinho dele morreu. Aí eu fiquei: Ah, o passarinho morreu. Eu não sabia se eu ria, se eu falava, puxa, coitado. Eu não sabia o que eu falava, sabe? Porque é totalmente diferente. Se na minha época de recém-formada ou de, né, sei lá, nova na empresa, eu falasse isso, eu ia morrer. Primeiro, eu ia morrer de vergonha, não ia contar para ninguém, né? Segundo, que acho que se eu falasse, todo mundo ia tirar sarro. Então, você tem que tomar cuidado com as coisas espontâneas, né? Em algumas situações, porque sai, né? Então, eu acho que muito de entender a cultura, sabe? Procurar.
Eu faço muito isso. Eu, às vezes, sigo no Instagram umas personalidades. Eu cheguei aqui, eu gosto muito de ouvir rádio, eu sou velha, né? Então, eu adoro ouvir rádio. Então, eu cheguei aqui já achei uma estação de rádio para entender qual que era, né, do lugar, né? Tipo aquela, tipo o CBN no Brasil, não sei quem escuta rádio, às vezes ninguém mais escuta, né? Mas tipo o CBN, que você escuta as últimas notícias, falei, bom, vou escutar, ver o que está rolando aqui, né? Olha, era cada discussão que eu falava, sério, que dá tempo para discutir sobre isso, né? Então, é abrir a cabeça para um novo, né? Para aprender, sei lá, né? Entender como é que funciona ali É. localmente. É isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Já querem fazer alguma pergunta? A Tô... Ana está com a mão levantada, Ju. Ai, Ana. Ana Pode Saraiva. falar, Aninha. Tô vendo. Ana Saraiva. Oi, oi, oi. Seguinte, eu tenho um monte de pergunta, mas eu vou tentar focar nas perguntas mais lógicas. A primeira eu queria saber o seguinte: você fala que você foi para a Inglaterra, você, pelo que eu entendi, deixa eu ver se eu entendi certo, você montou a empresa já dentro desse pacote da internacionalização. E aí, se é isso, ou enfim, se não é isso, me explica melhor. Uhum. Entender como é que, se você adequou o projeto da sua empresa a esse canal que você encontrou na Inglaterra. Ou Não, você encontrou na Inglaterra um canal que já era com que você já estava trabalhando. não, na E verdade. principalmente, se você está trabalhando só com o mercado inglês, ou se você está desenvolvendo na Inglaterra produtos que possam ser atendidos por um mercado internacional, brasileiro, enfim. Tá bom. Tá. Não, eu não montei pensando em internacionalizar. Nem passava na minha cabeça. E eu comecei a pensar em buscar mão de obra fora por conta da pandemia e a gente com aquela necessidade de gente e não conseguir contratar, né? O brasileiro é muito bom para software, né? Tem muita criatividade. Então é muito demandado fora, né? Tem muita gente que trabalha no Brasil e ganha, quer dizer, mora no Brasil e trabalha em outro lugar. Eu comecei a olhar para a Inglaterra, nessa coisa da mão de obra. Mas quando eu me deparei com esse negócio do departamento de Business and Trade, eu falei, puxa vida, é assim, né? E aí eu comecei a ver que tinham muitas oportunidades fora de coisas que a gente já fazia ou que podia se adaptar. Vou dar um exemplo. Lá em 2021, aquele negócio que eu falei deles terem muito dinheiro, muito, como chama isso? Subsídio, né? Tem uma área do governo britânico que chama Innovate UK. Depois, se vocês olharem, tem todos os projetos que eles estão buscando gente para fazer e desenvolver. E aí, nessas, a gente pegou um projeto para ver como é que era, uma concorrência dessas, que era assim: estava faltando psicóloga na Escócia. E os adolescentes tinham muita dor de barriga. Esse era o enunciado do problema. E aí o adolescente faltava da aula, aí a mãe tinha que levar no hospital, fazer aquele monte de exame caro, e virava o menino no avesso, e vai ver, era nervoso, era algum problema da adolescência, tinha que ir para uma psicóloga, estava faltando psicólogo. E então o projeto era use a inteligência artificial para tentar resolver essa equação aí do faltando psicólogo, né? Como na época essa pessoa que estava com a gente, que era meu primo, que mora aqui também, ele já tinha vindo para cá ele tem uma empresa de game, a gente se juntou e começou a bolar um projeto. Então, assim, a gente não passou, porque, imagina, é a primeira vez que a gente estava entrando numa concorrência dessa, não tinha nem ideia de como fazer tudo. Eu comecei a ver, puxa, se tem um lugar só olhando o problema e chamando gente para resolver, será que tem algum problema que eu posso resolver? E aí a gente começou a olhar, entendeu? E aí foi assim. Bacana. Ana, respondeu a pergunta? Ficou claro? Você falou que tinha várias, então vamos, guarda as próximas. Eu sigo aqui, mas depois você pergunta. E qual o maior desafio, Rita, da sua jornada fora do. Conta aí um desafio pra Ora, gente. o maior desafio, olha, meu maior desafio, ele é um desafio até hoje. Eu sou divorciada, eu tenho uma filha de 29 anos que não quis vir comigo. Então, eu vim sozinha, né? Eu falei,
vou sozinha, imagina, qual o problema? Bom, chegou que já no aeroporto eu estava com 4 malas. Eu falei, como é que eu tiro 4 malas? Como é que eu ponho 4 malas num carrinho, né? Porque tirar é fácil. Como é que eu empilho 4 malas no carrinho para sair de lá de dentro do aeroporto, né? Então, o desafio foi esse, sabe? Fazer tudo sozinha quando você não tem assim, tipo, puxa, nem alguém para desabafar, né? Para falar, pô, que droga, né? Aquele cara não entendeu nada que eu falei, né? Sabe? Nem isso, né? Então, eu vim assim, achando que, eu me viro, né? Dá conta de tudo. Não, eu me virei, né? Não tenho o que fazer, porque eu tenho que me virar, né? Quer dizer, mas é um desafio ainda, né? Porque imagina que você está com a cabeça, né? Seu cérebro todo preparado, tudo acostumado de um jeito, né? Na vida, né? Com uma rotina. Aí chega aqui, eu falei, bom, não sou nem louca de querer pegar um carro, né? Porque eu vou virar para o lado contrário com certeza, né? Ah, tá. E como é que eu vou fazer compras no supermercado? Ah, vou a pé, né? Tá. E como é que eu carrego tudo isso, sabe? Esse dia a dia, né? Eu vim muito naquela de, nossa, que legal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá. E a hora que acaba a comida, né? Até eu achar um negócio de entrega. Porque a gente tem uns hábitos, e eu acho que não é porque América Latina é melhor ou pior, é que a gente é região pobre, né? Tivemos inflação por muito tempo. Então, se a gente não aproveitar a tecnologia para dar um jeito nesses problemas que a gente tem, então a gente usa a tecnologia muito mais, né? Então, imagina, até eu descobri o iFood daqui, né? Falei, caramba, como é que eu vou fazer, né? Será que eu. Outra coisa, não tem interfone no prédio, né? Então, de repente bate na sua porta, você fala, eu abro ou eu não abro? Quem é, né? Essas coisas, sabe, do dia a dia que parece nada, né? Mas naquela semana que você está esgotada, né? Aí você abre a geladeira, não tem nada para você comer, você está cansada, você não quer nem sair para comer, você fala, ai, choro. Aí você chora, né? Acho que Não, para mim o pior foi essa parte. e essa adaptação, eu imagino, é tudo novo. Não, e essa questão que você falou, assim, da gente não pedir ajuda, da gente achar que realmente a gente vai dar conta. Eu acho que a mulher tem muito esse perfil, a gente tem esse perfil de falar, não, eu vou fazer acontecer. E é aquilo, quando a gente começa a fazer, a gente dá conta, mas a gente sabe, assim, o Esse é o preço que a preço, gente né? paga, porque não é fácil, é pesado mesmo. Por isso que é bom quando a gente tem esse suporte, assim, cada Sim, uma dando a mão, essas mulheres aqui, eu acho que, né, Rijada, eu sempre falo, desde que eu comecei a empreender, eu acho que, assim, o clube, para mim, foi tão importante, porque eu senti esse, né, assim, esse acolhimento, essa, sabe, você poder contar com as pessoas, você sentir esse suporte. Lógico que você está falando uma coisa mais de dia a dia, mas assim, mas mesmo pensando. assim, né? Alguém que já passou pelo que você passou, né? Faz diferença, né? Você ouvir alguém falando e te dar uma outra visão, né? E Sim, no final, né? Você vai pedir ajuda, você vai. Tinha um vazamento no apartamento, eu não sabia, não tinha ideia como falava azulejo. Aí vem um cara que acho que, sei lá, escocês, irlandês, eu não entendia nada do que ele falava, eu quase falava, desenha para mim, por favor. E fora que tem muito sotaque diferente, né? Aqui tem menos até sotaque britânico do que outra coisa, né? Então é um festival. é. E me fala assim, o que te surpreendeu positivamente em liderar seu negócio fora do Brasil? Alguma coisa que realmente, assim, para incentivar as mulheres que querem internacionalizar, que pensam de repente até no Reino Olha, Unido? eu acho que a gente ainda tem uma sociedade, né, na América Latina ainda muito machista, né? E o machismo velado, né? Então é aquela coisa que te bloqueia, mas você tá dando um tapinha nas costas, te elogiando e tudo, né? A minha experiência, até de quando eu trabalhei com empresa canadense, né, foi muito boa, porque não que não tenha machismo, né? Mas já tem uma outra maturidade, não sei sobre isso, né? E eu acho que fora, para mim, foi essa oportunidade, sabe? De eu poder ser quem eu sou, de eu poder ter as minhas ideias e assim. Se você não gostou, não gostou, tudo bem, né? Não aquela coisa de ser massacrada, sabe? Ou daquela coisa que você dá ideia e vem um lá e fala e leva, e leva os louros, né? Então, acho que a gente ainda tem muito isso na América Latina, né? Infelizmente, eu já passei por isso. Empresa, você dá aquela ideia fantástica, aí chega o seu chefe, dá a ideia
os Não, executivos como se fosse a ideia dele. Isso daí, quem nunca passou por isso? Então, é interessante você. E realmente a mentalidade parece ser muito mais aberta quando você vive você um vê mais país. mulheres, né? Você vê mais mulheres no negócio, assim, né? Ainda que em tecnologia ainda seja menos, né? Ainda seja pouco, mas de uma maneira geral, você vê as mulheres já, né? Mulheres mais velhas se destacando, né? Em posições de liderança, tal. Coisa que no Brasil, pelo menos, a gente não vê, né? Na América Latina em geral, eu acho que é muito pouco, né? E, e assim, eu acho que o fato de empreender fora, você também já manda uma mensagem para o pessoal no Brasil, também já te dá um outro olhar, eu acho que já te dá uma força de alguma forma, né? Eu acho que o Brasil também tem isso, eu acho que quando você está fora, também tem Ah, uma sim, valorização, pode não é ser. só pelo É. fato de você estar internacionalizando, então é um ponto positivo também. E agora, para finalizar, vocês têm mais uma pergunta? Querem perguntar? Porque a gente já está, o nosso tempo já está bem aqui apertado, né, Rijardo? Eu Ah, vou fazer é. mais A uma. Antônia tá com Antônia, a mão levantada, Ju. Ah, então tá. Antônia, tudo bem, Antônia? Olá, tudo bem? Olá, querida. Eu queria colocar uma questão à Rita. Se já detectaste ou já agarraste o teu nicho de ouro no local por onde foste? Se já já. descobriste a mina de ouro? Já lá entraste? Então, já, e é assim, como a gente trabalha nessa área de comunicação com o cliente, né? Todas as empresas precisam ter uma área de comunicação com o cliente. Então, o curioso é ver como é que os clientes, como as empresas aqui, né, se comunicam com os clientes. Inclusive, acho que nosso primeiro cliente foi na Espanha, com um cliente dele que ficava na Alemanha. Depois a gente atendeu um em Portugal. Agora a gente tem um aqui na Inglaterra que atende a América Latina. O outro que está na Holanda que atende o mundo inteiro. Então, assim, o que é diferente só é a maturidade, ou não é maturidade, né? Mas a maneira mesmo, né? Como as empresas querem comunicar, se comunicar com o cliente. Agora, é um trabalho de cultivo, né? É um trabalho diário, é um trabalho que é de longo prazo, né? Então, ou seja, o que tu descobriste aí foi, fez um ponto de ligação de Sim, unir todos esses pontos pelo mundo fora e sim. exploraste essa parte, é esse o teu nicho de mercado aí. Uhum, sim, exato. E acho que a Juliana falou qualquer coisa de se a gente vende aqui ou vende fora, a gente vende mais fora do que aqui. Porque a gente vê muito interesse das empresas, quando a gente fala que veio da América Latina, né, tem essa questão da comunicação via WhatsApp. Então, tem muita gente olhando como se comunicar com o cliente via WhatsApp. Isso a gente tem bastante experiência, porque no Brasil a gente usa muito, né? América Latina em geral. Então, ainda que seja por isso, né, a gente começa a conversar e depois a gente vai, né, aos poucos vendo o que que tem no mercado aqui mesmo, né? Obrigada. Imagina. Ok. E Rita, Hum. que tipo de parcerias ou conexões você vê como chave para essas mulheres que querem internacionalizar? Olha, eu acho que esse apoio em qualquer país, né? Eu acho, na Europa, que o governo dá, eu acho que é importante de olhar, né? A própria comunidade europeia, né? Tem esses programas de desenvolvimento, essas coisas. Eu acho que é saber aproveitar essas coisas, porque existe uma organização. Pode ser que quem more aqui não ache isso uma maravilha, mas como a gente vem de um lugar que é uma bagunça, qualquer coisa um pouco mais organizada a gente acha maravilhoso, né? Então, eu acho que a área dos governos que fazem, né, que buscam essa internacionalização, que buscam trazer gente, que busca esse intercâmbio, eu acho que é muito importante. E todos os países têm alguma coisa, né? Pode ser que às vezes não tem na área que a pessoa está, mas eu acho importante olhar, né, o que você faz, aonde está faltando no mundo, né?
um pouco entender a geopolítica, mas a parte econômica, né? Assim, sabe? Acho que tem que entender um contexto, né? Sim, sim. E eu, assim, falando um pouco até do clube, assim, eu acho que a proposta do clube, eu acho que tem muito a ver com Acho. isso, de É, você, justamente, as pessoas que ainda não são as embaixadoras já têm um conhecimento a respeito, mas eu acho que para as convidadas, eu acho que o clube tem essa ideia de justamente estar passando informação, como a Rita está passando, de como você pode internacionalizar o seu business. O é, que você tem que fazer? Porque eu acho que é aquilo, é você facilitar o processo, né, Rita? Quer é, dizer, toda essa caminhada que você já deu, se você pode contar de uma maneira muito mais simplificada e ajudar as pessoas que gostariam de internacionalizar para o Reino Unido, é. quer dizer, olha quanto, né, ajuda que você dá. Então, E eu acho o- que é não ter vergonha de perguntar, sabe? Porque a gente tem muito aquilo de que eu tenho que chegar já sabendo a lição, né? E não, né? Às vezes a gente tem um olhar diferente de quem mora aqui, né? Justamente porque a gente tem uma história diferente, né? E eu acho que perguntar, né? Às vezes a gente fica com vergonha, né? De mostrar que não sabe, mas tem tanta gente que quer ajudar, às vezes, né? Que a gente, sei lá, se fecha, né? sim, exato. Rita, te agradeço demais. Agora a gente abre para perguntas. Adorei esse bate-papo, Eu é que incrível. agradeço a oportunidade e no que eu puder ajudar, se alguém tiver algum interesse por aqui, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. Seria um maior prazer poder ajudar aí qualquer uma que quisesse internacionalizar, até para bater papo, estou à disposição mesmo. Ai, obrigada, querida. Alguma pergunta? Alguém com a mão levantada? Quem gostaria de perguntar? Ana, você tem mais alguma pergunta, Ana? Que você falou que tem várias. Pois é, eu, na verdade, quero até combinar depois com a Rita. Rita, se eu vou te pedir para mandar uma mensagem, se a gente puder trocar informação, porque eu tenho várias Claro. coisas que você alertou, assim, 1 milhão de luzinhas, senão eu vou ficar falando bagunçando aqui. Eu queria entender uma outra coisa. Porque, assim, o que acontece? Eu estou em Portugal hoje, eu tenho uma empresa no Brasil, e eu estou em Portugal há 2 meses e alguns dias. Por isso, meu apartamento é tão minimalista, sim, a gente ainda está meio acampado. E o que acontece? Eu vim, na verdade, para Portugal, porque meu marido é da área de tecnologia, já trabalha com empresa portuguesa e tal. E o Uhum. meu objetivo aqui, eu mantive a minha empresa lá, e o meu objetivo aqui é justamente estudar o país, as diferenças e as similaridades que a gente tem. Mas eu estava inicialmente pensando em mercado português, ok? Uhum. Você já me alertou uma luzinha para pensar em mercado europeu, que não era uma ideia assim tão. Eu queria entender que caminhos são esses. Você citou alguns sites e algumas Sim, referências isso. relacionadas à Inglaterra. Eu queria saber se você tem algumas dicas de outros lugares que a gente possa pesquisar, não só esse que você falou esse Innovate UK, eu Innovate entrei UK, no site. Innovate UK é do Reino Unido, mas se você entrar no site da Comunidade Europeia, dos Uhum. programas de desenvolvimento, das estratégias, você acha lá, dependendo depois se você quiser me passar o que você faz, eu te ajudo a entrar lá. É fuçar, sabe? Porque eu me lembro quando comecei a conversar, eu conversei com uma pessoa de Portugal e ele falou, a gente tem uma área de treinamento, né? Que a gente queria treinar o pessoal remoto. E eu falei, puxa, ninguém imigra, né? Ninguém imigra porque quer, né? Eu não acordei de manhã, falei, que legal, não quero mais morar em São Paulo, vou me enfiar lá naquele. Graças a Deus tá sol aqui, tem feito sol, mas né, ninguém tem de, sabe, falar. Cansei aqui, né? Não, você vem porque você quer uma vida melhor, você quer crescer, você quer aprender, você quer estudar, alguma Sim. coisa assim, né? Então, se a gente tem uma ideia de um centro de treinamento para remoto, pessoas, né, em qualquer lugar do mundo, para a gente treinar tecnologia. E isso é um auxílio para problemas de imigração, né? Todos os países estão com esse problema, né? E aí eu
eu comecei a pesquisar, e eu lembro que essa pessoa de Portugal falou para mim assim: você não tem um treinamento para sommelier? Eu falei, caramba, eu nem bebo. Eu falei, né? Mas não tem. Ele falou, não, Rita, porque eu tenho até já o dinheiro aprovado para fazer um treinamento de sommelier, porque a gente acha que depois da pandemia o turismo vai crescer e os portugueses não conseguem falar sobre os vinhos. Os brasileiros sabem mais sobre os vinhos portugueses do que a gente. Então vai faltar garçom, vai faltar sommelier. Eu falei, caramba, tem programa, tem dinheiro para isso? Ele falou, tem, está aprovado já. Então, é entender a estratégia do país, né? E ver aonde você se encaixa. Mas a gente pode conversar depois, a gente pesquisa. Porque, na verdade, assim, eu estou vendo tantas coisas, porque eu acho que você passando por esse mesmo processo. Quando você vai para um país novo, você estranha muitas coisas, né? E esse estranhar eu acho muito interessante, porque é justamente nesse estranhar que você desperta para coisas que, eventualmente, quem já está há muito tempo no país ou quem é daqui não vê. É isso mesmo. Né? Então, quando você falou disso, eu trabalho no Brasil, eu tenho um catering, e a gente está muito focado em público A. E a gente fala muito no Brasil, fala muito no mundo inteiro, é nessa coisa de criar experiências, na excelência do atendimento, essa coisa toda. Uhum. E aqui eu tenho percebido algumas coisas muito curiosas a respeito do atendimento. E que você falou sobre isso também. Então, exemplos besta, tá? Comprei na Amazon, o CEP estava errado, porque o CEP é automático que a Amazon botou, eu estava no endereço temporário ainda, não sabia nem o CEP. A Amazon botou um CEP baseado no telefone. O CEP estava errado, o negócio era para ter chegado dia 14 de maio. Ontem eu consegui a informação de que eles vão me estornar, isso depois de tentar 1 milhão de vezes fazer contato. Pelo site da Amazon, e você disse que trabalhou na Amazon, né? Pelo site... Eu tentei trabalhar. Eles me indicaram que a empresa que estava entregando era uma. Essa empresa é uma empresa espanhola, que não tem atendimento em português, 2, o site, se você entrar pelo site deles para conversar com eles, você tem que ter um telefone espanhol para falar, porque senão você não fala. E ainda você tem que deixar um recado e eles te ligam de volta, né? Quem que Posso maluco, sim. Né? Aí, agora, pela Amazon, depois de muita coisa, pela Amazon, eles me deram uma outra empresa. Essa empresa tinha atendimento em português. Os códigos de informações que a própria Amazon dava não batia com os sistemas deles. Então, assim, o atendimento que você falou é muito interessante, porque é muito louco. E ninguém reclama, né? Porque a gente já está subindo a parede aqui. Exatamente. Eu falei assim, gente, tá todo mundo blasé aqui, assim, né? Assim, eu falei, tô puta, né? Não, desculpa a palavra, mas o negócio nunca chegou por causa do CEP tá errado. E ninguém se deu o trabalho de passar a mão no contato e falar, minha irmãzinha, o endereço tem uma parada aqui errada. Então, assim, quando você fala essa questão... Então, assim, já me deu vontade de abrir empresa de faxina, empresa de atendimento... Eu já falei isso com a minha faxineira aqui, que eu falei, olha, vamos fazer o Nubia Cleaning Services, porque, Jesus Cristo, elas não limpam nada, né? Então, assim, é muito curioso. Eu estou com vontade de abrir uns 5 negócios diferentes e em algum momento eu vou ter que focar, obviamente, mas olha, agora, como eu estou nesse momento só input... Se você quiser entregar comida aqui na Inglaterra, a gente agradece, tá? Porque eu fiz uma assinatura de uma comida fit que, nossa senhora, é fit e sem gosto, entendeu? Sim. Então eu falo, tá, é fit. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, no quesito comida eu estou mais bem localizada que você, por mais que a Inglaterra... Mas eu não tenho a menor dúvida, minha filha. Por mais que a Inglaterra tenha chefes de cozinha excepcionais, um dos que eu mais gosto, inclusive, é inglês. A comida normal na Inglaterra Você não precisa falar isso, porque é o meu dia a dia desgraçado aqui. Mas eu vou fazer, Pode me chamar. Eu vou mandar o meu Instagram, o meu nem sei, o meu WhatsApp. Tá. E aí, se a gente puder trocar uma ideia, eu tenho vários. Pode. Então, se você quiser colocar meu e-mail para elas também, meu WhatsApp, pode colocar. Eu coloco. Posso botar? É porque eu botei aqui o seu LinkedIn, porque algumas já me pediram. Eu tentei tirar um print do seu LinkedIn e botar aqui, mas não consegui mandar pelo chat. Eu coloco aqui, mas eu vou colocar, se você... Eu coloco, se você quiser. Eu coloco aqui meu e-mail e meu WhatsApp. Tá bom, aí eu já botei o seu nome pro LinkedIn.
Gente, que reunião fantástica, Ju. Ai, tô adorando também, gente. É isso que é legal, isso aqui que é bom, porque é uma conversa, né? É, É Exatamente. conversar, é troca, e é isso que é bacana. Então, vocês gostaram? eu Quem adorei. gostou? Todo mundo gostou? Eu tô vendo aqui no chat todo mundo falando coisas assim, estão amando, estão Bacana, gostando bastante. Que muito bom. delícia, Rita. É porque a Rita também deixa muito descontraído, Rita, é muito Mas sabe o gostoso. que que é? Mais do que descontraído, ela joga empatia, ela faz com que todas nos conectemos com o que ela passou, com o que ela passa, e não tem frescura. Então, isso é muito bom, não é? Porque nós estamos na fase de acabar com as Ai, frescuras. a vida real, né, Vida Rijada? real, não é? Então, isso aqui é muito, Exatamente. muito bacana. É, Somos gratas, viu, Rita, por eu que sua vinda agradeço. para cá. E fique à vontade se você quiser participar do clube, quiser conhecer mais sobre o clube. Eu Converse quero com a muito Juliana, eu acho que você será participar. muito bem-vinda, porque você tem um perfil do clube. Ah, eu agradeço. Eu vou participar sim, Rijada, com certeza, Ah, Ju. então ótimo, Ah, vem, E vamos já fazer falando, isso. e pode Ricarda, contar desculpa comigo te aqui, interromper, mas assim, Rita, ano que vem a gente tem um Conecte, que é um evento muito grande que teve em São Paulo. Eu queria muito, se você não estava em São Paulo, mas você ia Ah, adorar. em São Paulo, tá. Não, mas a E gente só que um ano é cada ano em um país. Esse próximo ano vai ser em Portugal. Ah, Então, pronto. assim, É, para a você Ana vai cozinhar? pensar, né, Quem que vai cozinhar? Rijarda? Ela pode até Vai, ser uma speaker, ela pode ser participar de um painel. Rita, com certeza, claro, vai claro, vai agregar ser muito fantástico. Oh, para a gente. Então, tá bom. Vamos a isso, vamos fazer um negócio assim. E não, A Ana vai ser a nossa, né? não, pode contar comigo. O que eu puder E fazer Ana, para ajudar, aqui, estou à disposição. boa, Eu super topo. Até lá, se bobear, já vou já estar está no aqui mercado. já está com, Estando ou não estando, eu já tenho agora uma cozinha, pelo menos. Não, Ana, ó, eu vou falar uma coisa, continua minimalista, porque se você tiver que contratar uma faxineira, você vai ficar a pé. Então, a continua pé. assim, que é mais fácil de tirar o pó, tá? Olha, tu sabe que foi uma das coisas que eu mais aprendi aqui, foi essa questão de ser minimalista. É, é. Quanto menos você tem, mais você se dá bem, Não, mas você sabe, porque é terrível. eu fiz uma viagem há um tempo atrás para Mianmar, né, antiga Birmânia. E aí, num lugar que eu estava lá, numa loja, tinha um negócio, um mercado, assim, tipo um mercadão, assim, tinha o kit monge, né? O que que é o kit monge? É uma vassoura, uma pazinha, a roupinha e uma panela. Aí eu falei, bom, será que eu consigo vir para a Inglaterra com kit monge? Eu fui com 4 malas, eu já me achei assim bem minimalista, mas é Olha, difícil. eu quero te dizer que eu estou há uma semana com uma panela só, e aí eu fico pensando assim: vou É cozinhar o quê? Eu isso. falei: não, eu só posso cozinhar o que cabe numa panela, porque eu O que ainda está só numa tô... panela. É isso aí. Aqui é muito isso, é muito bom. Gente, olha, Juliana, e muito obrigada, assim, pela sua condução também. Não é, gente? Não foi bacana também da Ju? Ah, obrigada. Top, Ju. Foi ótimo. Muito bom. Obrigada. E agora nós vamos entrar na nossa sala, né? Vamos dividir dessa vez em duas ou três, Nath? Acredito que podem ser duas. Estamos em. Duas salas, vamos fazer Sim. duas salas? Porque aí a gente tem, como foi esse clima tão bom da reunião, não tem por que dispersar, vamos continuar nesse clima. Então, vamos dividir em duas salas, tá bom? E vamos E a ver gente como é que a faz gente. uma rodada de para todas falarem o que fazem, Isso. o business de vocês. Então, tá ótimo. Então, vamos Tá? lá. Obrigada. E não vamos usar também só um minuto, não. Vamos conversar. Assim, e ver se vocês trazem desse encontro pelo menos um resultado positivo. Seja de tomar um café depois, seja de pensar em fazer uma parceria, seja de vamos continuar aqui. Vamos com esse espírito, porque esse é o que nós fazemos, e o que nós sabemos fazer de melhor, não é? É criar essas boas conexões, tá bom? Então, Nathalie, pode, enquanto eu estou tagarelando, já manda ver. Tá bom, vou enviar aqui. E a A gente vai ter, Paula, gente, porque quem é? É a Paula vai Paula? nos ajudar em uma das salas e a Tá, Virley em outra vai sala. fazer a outra. Perfeito. E o que é muito bacana, nós vamos ter, aqui a gente leva muito a sério é o tempo, sabe? Quem está aqui a primeira vez, então quando dá o tempo certo, se a gente não, se a gente não se controla, a gente derruba a sala, que é para não ultrapassar. Então nós temos aqui
34 minutos. Então, em 25 minutos, a gente tem para fazer essa nossa conversa, tá bom? Tá prontinho aqui, vou enviar, tá bom? Manda ver, manda Até ver. mais, gente. Até já já, gente. Obrigada. Vamos trazer conexões fortes e parcerias. Isso aí. É isso Ótimo. aí. Obrigada, Rita. Obrigada a você, Ju. Adorei.